O nascimento de Isaque. De acordo com a sua promessa, o Senhor Deus abençoou Sara. Ela ficou grávida e, na velhice de Abraão, lhe deu um filho. O menino nasceu no tempo que Deus havia marcado, e Abraão pôs nele o nome de Isaque. Quando Isaque tinha 8 dias, Abraão o circuncidou, como Deus havia mandado. Quando Isaque nasceu, Abraão tinha 100 anos. Então Sara disse: Deus me deu motivo para rir, e todos os que ouvirem essa história vão rir comigo. E disse também: Quem diria a Abraão que Sara daria de mamar? No entanto, apesar de ele estar velho, eu lhe dei um filho. O menino cresceu e foi desmamando. E, no dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Agar e Ismael são mandados embora. Certo dia, Ismael, o filho de Abraão e da egípcia Agar, estava brincando com Isaque, o filho de Sara. Quando Sara viu isso, disse a Abraão: Mande embora essa escrava e a filha dela, pois o filho dessa escrava não será herdeiro junto com Isaque, o meu filho. Abraão ficou muito preocupado com isso, pois Ismael também era seu filho. Mas Deus disse: Abraão, não se preocupe com o menino, nem com a sua escrava. Faça tudo o que Sara disser, pois você terá descendentes por meio de Isaque. O filho da escrava é seu filho também, e por isso farei com que os descendentes dele sejam uma grande nação. No dia seguinte, Abraão se levantou de manhã, de madrugada, e deu para Agar comida e um odre cheio de água. Pôs o menino nos ombros dela e mandou que fosse embora. Agar foi embora, andando sem direção pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água do odre, ela deixou o menino debaixo de uma arvorezinha e foi sentar-se a uns 100 metros dali. Ela estava pensando: não suporto ver o menino morrer. Ela ficou ali sentada, e o menino começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e, lá do céu, o anjo de Deus chamou Agar e disse: Por que é que você está preocupada, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu o choro do menino aí onde ele está. Vamos, levante o menino e pegue-o pela mão. Eu farei dos seus descendentes uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço. Ela foi, encheu o odre de água e deu para Ismael beber. Protegido por Deus, o menino cresceu. Ismael ficou morando no deserto de Parã e se tornou um bom atirador de flechas. E a sua mãe arranjou uma mulher egípcia para ele. Abraão e Abimeleque. Por esse tempo, Abimeleque foi conversar com Abraão. Ficou comandante do seu exército, foi com ele. Abimeleque disse a Abraão: Deus está com você em tudo o que você faz. Portanto, aqui neste lugar, jure por Deus que não vai enganar nem a mim, nem aos meus filhos, nem aos meus descendentes. Eu tenho sido sincero com você. Por isso prometa que será sincero comigo e fiel. E esta terra que está morando. Eu juro, disse Abraão. Abraão fez uma reclamação a Abimeleque por causa de um poço que os empregados de Abimeleque haviam tomado à força. Abimeleque explicou:
Não sei quem fez isso. Você nunca me falou nada. E esta é a primeira vez que estou ouvindo falar deste assunto. Aí Abraão pegou algumas ovelhas, alguns bois e deu a Abimeleque. E os dois fizeram um trato. Abraão separou 7 ovelhinhas do seu rebanho. E Abimeleque perguntou: Por que você separou estas 7 ovelhinhas? Abraão respondeu: Elas são um presente para você. Ao receber estas 7 ovelhinhas, você estará concordando que fui eu quem cavou este poço. Por isso, aquele lugar ficou sendo chamado de Berseba, pois ali os dois fizeram um juramento. Depois de fazerem este trato em Berseba, Abimeleque e Ficol voltaram para a Filisteia. Abraão plantou uma árvore em Berseba e ali adorou o Senhor, o Deus eterno. E Abraão ficou morando muito tempo na Filisteia. Então, nas leituras de hoje, vemos 3 partes, né? O nascimento de Isaac, que era aquele filho que Deus havia prometido a Abraão, que seria aquele que daria muitos descendentes a ele. O filho dele seria chefe de muitas nações, pelo que eu me lembro. Ele seria pai de muitas nações, Abraão, né? E Deus prometeu dar um filho a ele. E deu. E Ismael nasceu. Isaac, na verdade. Ismael é outro filho. Isaac nasceu. E a Sara até falou assim, ó: Deus me deu motivo para rir, e todos os que ouvirem essa história vão rir comigo. E diz também: Quem diria a Abraão que Sara daria de mamar? No entanto, apesar de ele estar velho, eu lhe dei um filho. Sara disse. Porque mesmo sendo velhos, Abraão e Sara, Deus cumpriu a promessa dele e fez com que ele tivesse um filho. A segunda parte de Agar e Ismael são mandados embora. Agar e Ismael, como diz já no começo, Agar e Ismael são mandados embora da casa de Abraão. Agar é aquela escrava de Abraão que teve um filho com ele, que se chama Ismael. Sara, quando viu Ismael e Isaac brincando juntos, falou para mandar o menino e a escrava para fora, mandar embora, expulsar eles. E ele estava preocupado com isso, mas Deus falou que não era para ele se preocupar com nada, porque ele também era filho dele, e também haveria de ter uma nação. Os descendentes dele também seriam uma nação. O filho dele com a escrava, ele com a escrava, que é Ismael. E deu um odre para ela, cheio de água, comida, e eles saíram. Então Agar e Ismael era pequenininho, a água do odre havia acabado. Então ela deixou ele perto de uma arvorezinha, na sombra, e ela foi sentar uns 100 metros dali, mais ou menos. Então o bebê começou a chorar, o menino começou a chorar, e Deus ouviu o choro dele e mandou o anjo de Deus. O anjo de Deus desceu até lá e falou para ela: Por que é que você está preocupada, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu o choro do menino aí onde ele está. Vamos, levante o menino e pegue-o pela mão. Eu farei dos seus descendentes uma grande nação. Então ele também fala que Ismael também haveria de ter descendentes que seriam uma grande nação. E, por último, Abimeleque e Abraão, que por esse tempo, né, Abimeleque foi conversar com Abraão e ficou, o comandante do seu exército foi com ele. E Abimeleque e Abraão conversaram e falaram. Abraão falou de uns empregados dele, de Abimeleque, que tinham tampado um poço dele. E aí ele falou, ele tinha pedido para jurar, né? Abimeleque tinha pedido para fazer um juramento, Abraão jurar alguma coisa, e ele falou: eu juro. E ele diz também:
E ele também fez uma reclamação a Abimeleque do caso do poço, né? Que os empregados haviam tomado à força aquele poço. E Abimeleque disse que não sabia desse assunto. E Abraão separou algumas ovelhas, uns bois e deu a Abimeleque. E dois fizeram um trato. Abraão separou 7 ovelhinhas para ele e falou assim: elas são um presente para você. Ao receber estas 7 ovelhinhas, você terá um contrato que você estará concordando, na verdade, que foi eu quem cavou este poço. E por isso, aquele lugar tem o nome de Berseba, pois ali os dois fizeram um juramento. E diz depois de fazerem este trato em Berseba, Abimeleque voltaram para a Filisteia. Abraão plantou uma árvore em Berseba e ali adorou o Senhor, o Deus eterno. E Abraão ficou morando muito tempo na Filisteia. E acabou a leitura de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, compartilhem, se inscrevam no canal para que a palavra de Deus chegue a cada vez a mais pessoas, se Deus quiser. E isso também nos ensina nessa leitura que devemos sempre confiar. Quando Deus faz uma promessa, não tem quem fale que essa promessa não será cumprida, porque o nosso Deus é o Deus da verdade. Ele é a verdade. Então ele não mente. Tudo que ele promete, ele faz. Tudo que ele fala que vai fazer, ele faz. Então sempre creiam e sempre tenham confiança em Deus. Isso também serve para mim. Então, essa foi a leitura de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se Deus quiser, a gente se encontra novamente na próxima leitura. Tchau, gente!